Graça e paz, jovem, tudo bem com você? Bom dia, boa noite, não sei. Agora são 4h44 da manhã e eu tô aqui no quartinho da Abigail. Vou baguncei tudo pra tentar achar um layout pra poder sentar aqui e falar com você. Ontem eu tava na oração e o Espírito Santo me lembrou de um tema que é muito importante acerca de sacrifício. A ministração de sábado foi muito boa, ele nos inspirou ali. E eu vi que ainda tem muita coisa valiosa que você precisa entender sobre uma, uma definição que você precisa ter sobre acerca de sacrifício, né? Muita gente, muitos jovens hoje, eles não se doam tanto como deveriam e acaba perdendo o que tem por detrás da palavra, por detrás da bênção da obediência, porque eles não se sacrificam acerca de algo, um propósito. Mas eu sei que eu tô falando com jovens aqui que gostam de se sacrificar para obter aí uma orientação maior da parte do Espírito, uma orientação maior da parte de Deus. E eu quero fluir aqui junto com você nesse ensino. Eu preparei algo aqui, eu já tenho, na verdade já tenho bastante coisa acerca disso, mas de ontem para hoje eu comecei a ver mais algumas coisas, montei algo aqui que pode ser que vai ser valioso para você. Então, fique atento no que vai ser ministrado. Esse vídeo não vai ser um vídeo curtinho. Vou deixar o Espírito Santo fluir aqui. E se você tiver um tempo, ouça com atenção, preste atenção nisso, porque isso faz parte da sua definição também. Como um filho de Deus, como um servo. Tomar um cafezinho. E vamos lá. Deixar com que o Espírito Santo flua aqui entre nós, amém? Quero começar orando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo. Sei que vai ser um tempo valioso e que o Senhor está aqui, Pai, hoje para nos inspirar, para nos conduzir. E eu creio, Pai, no poder do Espírito Santo para fluir através desse ensino e que o Espírito Santo possa conduzir os jovens também, Pai, para essa vida de sacrifício e entender que há um peso de glória por detrás disso. E eu creio, Pai, que essa palavra vai motivá-los também a avançar e crescer ainda mais para a sua obra, amadurecendo espiritualmente e atingindo, Pai, a maturidade, para que eles possam conhecer cada vez mais o Senhor e entender mais sobre o propósito de vida deles. Então te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu tive uma ideia de chamar esses vídeos de Momento Blast. Acredito que vai ser legal. Depois você comenta aí no grupo. Eu vou tentar montar um canal no YouTube com esses momentos. Eu acho que vai ser legal. Vai ser legal. Primeiro quero começar com vocês. Em Romanos 12, do capítulo 1, versículo 2, fala muito a respeito disso, sobre a questão do sacrifício. Então, lá diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Ele fala sobre sacrifício vivo, sobre você se entregar, sobre você promover esses momentos. Ele não está falando aqui para você aproveitar qualquer momento. Quando te surge uma oportunidade você faz. Não. Isso é uma prática que você precisa ter. Você precisa renovar sua mente. Olha que interessante que ele fala. Ele fala para fazer o que aqui, ó? No texto. Ele fala assim, ó: para que não se conformeis com esse mundo. Isso é o primeiro. Você não pode se conformar com esse mundo. E o que é esse mundo? Esse mundo é o momento que você está vivendo. Essa é a maior oportunidade que você tem de se sacrificar em meio ao mundo. Em que sentido, Wesley? É você se entregar, é fazer algo de intenção. Isso não é algo que você vai pregar uma oportunidade que aparecer, vou fazer agora. Não, você tem que promover esses momentos. E
Ele fala também, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É você pensar. Não é você do nada surgiu um pensamento que não. É você pensar em fazer algo. Isso não é algo que vai vir automaticamente. É algo que você precisa promover. Você não pode, é, como posso falar assim, vou vivendo e vou promover, e vou aproveitar a oportunidade que surge para me sacrificar em prol de Deus. Não, é você promover esses momentos. E às vezes esse momento pode ser você negar assistir um filme, você se negar a ouvir determinadas músicas, você se determinar a não andar com pessoas de má influência, pessoas que só te oferecem coisas ruins, é você falar não para as coisas que vão satisfazer a sua carne, entende? Então, esse sacrificar precisa ter uma intenção por detrás, entende? É você enxergar um propósito e se sacrificar em prol a ele. Não é você, vou vivendo automaticamente na minha mente as circunstâncias e quando surgir uma oportunidade que eu vou me sacrificar, você vai lá e faz. Não, é você promover isso de forma intencional, é você querer fazer. Porque quando você quer fazer algo, logo você mexe com a sua mente, é seu pensamento. Você tem que raciocinar, você é um ser racional. Então, você precisa fazer isso de modo racional. Eu vou falar aqui sobre Jesus, um exemplo. Jesus ele sofreu de forma completamente injusta. Foi traído, acusado facilmente, falsamente e crucificado, mesmo sendo inocente. Seu sacrifício, porém, não terminou na cruz, resultou em glorificação, salvação para toda a humanidade. Olha isso que interessante. Em Isaías 53:7 fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Em Filipenses 2:9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome sobre todo nome. Aqui é um princípio. O sacrifício, mesmo dele sendo injusto ou doloroso, quando ele é vivenciado com uma determinada perseverança, isso vai produzir obediência em você. E também sempre o resultado vai dar em glória. Isso é um fruto dessa pequena transformação. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Roldão, tinha uma mulher, eu conversei isso com a Raíssa e com. Esqueci o nome dele. Deu branco. E tava falando com ele sobre essa questão de se você sacrificar em prol a algo. Olha isso que forte. Tava trabalhando nesse departamento. E a mulher, tinha uma mulher lá, que era minha coordenadora. E essa mulher, ela me perseguia ali. Ela não queria ver eu dentro do departamento de jeito nenhum. Lá tinha um chefe, e esse chefe, antes dela assumir o lugar dele, ele gostava muito de mim. Tudo que ele pedia eu tava ali sempre servindo. Isso provocou nela uma certa inveja. E ela, cara, fazia de tudo pra me lascar lá dentro. E isso me machucava muito lá. Nossa, eu ficava muito chateado, eu me sentia injustiçado. Só que tinha uma coisa: eu sou filho de Deus. Eu não posso deixar com que essa mulher roube minha posição de filho ou permita que minha carne se manifeste xingando, brigando. Então, tudo que ela fazia eu respondia com amor. Como eu respondia isso? Ela fazia um negócio pra mim, no outro dia eu ia comprava uma caixa de chocolate, colocava na mesa dela e falava: tenha um bom dia abençoado de chefe, que seu dia seja proveitoso, maravilhoso, porque eu trabalhava à noite e ela estava de manhã. Pra você ver, eu nem trabalhava diretamente com ela, mas ela fazia tudo pra me causar algum dano. E o que aconteceu? Nesse período, esse coordenador que gostava muito de mim foi desligado e ela assumiu o lugar dele. E agora ela tem um liderado que ela não gosta de jeito nenhum. E ela fazia tudo errado, tipo assim, tudo pra trazer um dano. Vou dar um exemplo. Eu fui trabalhar, e como eu trabalhava no inventário, eu trabalhava no roldão da freguesia. E aí eu fui lá pra freguesia e ia ter um inventário no roldão de Taipas. Quando eu cheguei lá, na onde eu estava, ela não me falou nada. Na hora que eu cheguei na empresa,
Ela falou, você chegou na empresa? Eu falei, cheguei, tô aqui. Ela falou, tá, é porque eu quero que você saia daí agora e vai pra Taipas. Eu falei, mas por que você quer que eu vou pra lá? É porque o inventário vai ser lá, eu quero você lá. Eu falei, tá, tá bom, mas eu posso ir pra lá assim, do nada? Ela falou, vai, eu quero que você vá pra lá. Eu falei, cara, tudo bem. Eu fui sair daqui e fui pra lá. Quando chegou lá, eu tô lá fazendo inventário no sistema, ela falou pra mim assim, Wesley, tem um problema aí, que os meninos já não coletaram as mercadorias do dia. Então, você vai deixar pra coletar de manhã. Aí eu falei, tá bom. Só que aí eu fui ver no sistema, eles tinham coletado. Aí eu fiz o relatório e falei pra ela, ó, tal, Simone, é o seguinte, esses itens já coletaram. E ela falou, eu que tô falando pra você, segue o que eu tô falando. Eu falei, mas Simone, tá mostrando no sistema que eles coletaram. E ela, não coletou, me ouve, não sei o que e tal. Eu falei, cara, tá estranho isso, tava estranho. E eu falei, tudo bem, vou seguir conforme a sua orientação. O que aconteceu? Quando foi de manhã que acabou o inventário, esses itens, eles dobraram de valor. E aí deu um furo no estoque, tremendo, um furo gigantesco. E para quem caiu essa culpa? Não, calma, deixa eu falar de novo. Esses itens, eles já estavam no sistema. E aí ele não foi coletado no inventário. Não foi coletado. E aí deu um furo, uma perda gigantesca por conta desses itens que não foi coletado. E eu fui e falei pra ele, tá dando quebra. Ela falou, pode fechar o inventário. Falei, mas tá dando quebra daqueles itens que não foi coletado. Aí é só coletar. Aí ela, não, Wesley, eu sou a chefe, eu que tô falando pra você. Pode fechar o inventário. Eu fiquei quieto, fechei o inventário. Na hora que eu fechei o inventário, deu um furo gigantesco no estoque. E quando dava esse quebra, vinha a coordenação inteira em peso para descobrir o que aconteceu, porque pode ser roubo, pode ser alguma coisa, eles vêm investigar. E eles foram investigar. Quando chegou lá para investigar, ela foi obrigada a ir para esse lugar. E ela foi para esse lugar. E aí chegou nesse momento de confrontar as informações, os caras viram que o item tinha sido coletado como entrada e agora que o inventário aconteceu, ele não foi coletado. E aí ela falou para todo mundo que a culpa foi minha. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, mano, ela falou pra mim a noite inteira. E eu fiquei olhando aquilo porque ela tava mentindo na minha frente pros outros. E só que ela tá, ao mesmo tempo, ela tá acima de mim. E como eu aceito esse confronto dessa mentira? Como eu aceito essa questão? Eu tenho que me sacrificar, cara. Em prol de algo. Eu tenho que ter uma visão em prol de algo. E o que aconteceu? Depois eu fui conversar com ela. Eu falei, Simone, não foi aquilo que você falou? Ela falou, você errou, que não sei o que. Eu falei, não, Simone, mas você falou. Ela falou, não falei nada, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. E, cara, ela me humilhou ali. E eu fui pra Deus. Por quê? Porque eu sou filho, eu não tenho mais aquela atitude de querer brigar ou causar qualquer briga. Eu sou justo. E aí eu aproveitei a circunstância e fui orar. E aquele tempo era um tempo de muito, ela me massacrava assim, de humilhação, de um monte de coisa. Só que eu tava com um propósito no meu coração. Falei assim, eu vou me sacrificar por ela, velho. Ela vai ter que me ouvir uma hora, ela vai ter que sentir o seu amor, ela vai ter que receber alguma coisa do Senhor. E aí eu aproveitei esse momento para isso, comecei a orar em prol dela. Comecei a me sacrificar, querer realmente servi-la com todo amor, com toda dedicação, como eu fiz com aquele chefe lá, se lembra? E beleza. E aí passou o tempo. Nesse período, ela surgiu uma certa promoção. Mas na verdade o que ela queria era me ver longe daquele departamento. Só que eu estava determinado em amar essa mulher em Deus, em Cristo, manifestar o amor de Deus para ela. E então eu me sacrifiquei. Eu sacrifiquei uma oportunidade em prol daquela vida. E ela veio, você vai ser promovido. Eu falei, não quero a promoção. E naquele tempo,
por eu estar naquele departamento, todo mundo queria ser promovido e sair dali. E agora chega uma oportunidade de promoção e eu não quero. Por que não quero? Porque eu sabia que eu tinha que ficar ali e tocar a vida dessa mulher de alguma maneira. Eu precisava derramar o amor de Deus na vida dela. E aconteceu que, depois que passou esse período, ela queria me promover e eu conversei com ela. Falei, Simone, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, eu vou te servir, eu vou ser a pessoa, seu braço direito e vou te ajudar em tudo que você precisar. E ela falou, não quero, eu quero que você saia fora. Falei, não, mas eu vou ficar. Porque eu sabia que aquela mulher precisava ser tocada, pelo amor de Deus. E fiquei naquele lugar. E aí passou o tempo, teve um momento que eu tive uma oportunidade de sentar com ela. E quando eu sentei com ela, eu falei, Simone, você viu que eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui porque eu quero te servir. E eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender por que a gente não tem essa comunicação tão boa como a gente deveria ter. E eu queria te pedir perdão se eu fiz alguma coisa. Queria te pedir perdão se eu tenho agido de alguma maneira errada. Então, eu queria que você abrisse o coração para mim e falasse o que está acontecendo. E ela começou a chorar. E eu não entendi nada. E ela começou a falar sobre a vida dela, sobre o pai dela, sobre que a minha alegria, o jeito que eu sou, isso chamava a atenção dela porque o pai dela era do mesmo jeito e o pai dela abandonou a família. Então perceba, se eu não tivesse me entregado a esse ponto, ela nunca ia poder provar desse amor de Deus. E aí foi o momento que eu comecei a ministrar ela, falar sobre essa questão, que há um Deus, que tudo e tal. Então eu conversei com ela ali e ali as coisas começaram a melhorar. E o que aconteceu? Depois dessa manifestação ali, que naquele departamento onde era muita fofoca, muita mentira, muita intriga, todo mundo, um foi aceitou Jesus, o outro voltou pro caminho do Senhor. Tinha um crente lá que era fofoqueiro, ele ajustou a rota, ele voltou para a igreja, começou a ministrar na escolinha dominical. Aí ela também melhorou o relacionamento comigo e melhorou o relacionamento com todo mundo, porque ela entendeu. Quando isso aconteceu, veio uma promoção para mim, porque o departamento ele foi excluído do roldão. E quando isso aconteceu, uma pessoa lembrou de mim e me promoveu para gerente de loja, que foi do setor de prevenção lá em Santana. Então, perceba, por causa do sacrifício, surgiu uma oportunidade muito maior, porque se eu tivesse aceitado aquele cargo também, que é um ponto importante, eu ia para um cargo ainda de funcionário normal, operacional ou administrativo, só que não. Eu saí de um setor administrativo auxiliar, porque eu era assistente de inventário, e fui para gerente de loja, que é chefe de prevenção. E, cara, olha o bom que deu. Um sacrifício, uma glória, né, maior. Então todo sacrifício traz consigo um peso de glória. E com Jesus aconteceu isso. Jesus ele foi injustiçado, foi crucificado, foi açoitado, mataram Jesus. E isso provocou um grande peso de glória. Qual foi o peso de glória? Ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele é vivo, é um Deus vivo, e hoje junto com ele nós estamos assentados à direita de Deus. Então perceba, aquele sacrifício, aquela injúria que ele sofreu, toda aquela mentira que foi contada sobre ele, promoveu ele para um nível maior de glória. E isso é o que acontece quando nós sacrificamos, né? Ele se entregou de um certo modo e adquiriu uma posição muito maior do que ele talvez naturalmente poderia imaginar, né? Ele se foi exaltado acima de todas as coisas. Então isso é muito forte. E hoje, no tempo que a gente vive, os jovens eles não têm esse sacrifício no seu trabalho. Às vezes você está nesse ambiente de trabalho e lá você sofre injúria, mentira, perseguição. Isso vai acontecer com você porque você é filho de Deus. Então quando você se coloca num lugar de excelência, de serviço,
você vai ser atacado, você vai ser massacrado, as pessoas vão querer prejudicar você. Só que você precisa enxergar o propósito por detrás disso. Você precisa enxergar qual é a meta por detrás que você quer alcançar disso. Porque se você não enxergar o motivo que você está ali, logo você vai ter isso como um lugar de dano. Você não vai querer trabalhar, você vai ficar cansado, você vai ficar indo trabalhar sem um propósito, você não vai ter visão para nada, você não vai ter desejo para nada, porque é essa influência demoníaca em determinados lugares não vai pressionar você e vai te massacrar. Só que você, se você sua mente não estiver renovada, entendendo que aquele lugar é um lugar de bênção do Senhor, onde Deus te colocou, e somente Ele pode tirar você de lá, você vai nesse caminho que é para você amadurecer e crescer, você vai ser roubado, porque você vai querer sair. E olha que interessante. Quando eu tava trabalhando no Rodão, eu fiquei 3 anos lá. Desde o primeiro dia eu já não queria ficar lá. Eu já queria sair. Por quê? E eu vi que era uma empresa que não tinha gestão de pessoas. E eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe para cá. Eu vou ficar aqui até o final. E nesse período que eu estava com ela, vinha muito pensamento, sai daí, você está sendo injustiçado, não sei o quê. Só que essas informações eram do diabo, porque quem me colocou lá? Se Deus abriu a porta para mim, me colocou lá, somente Ele tem o poder de me tirar de lá. E aí eu fiquei lá esses 3 anos, fui promovido para gerente de loja, passei por todas essas pressões. E agora eu tô lá na loja, trabalhando, exercendo papel de influência, liderando pessoas, ajustando muita coisa, mexendo com todo o padrão de trabalho. As pessoas não gostavam de mim lá, porque eu estava fazendo certo enquanto elas queriam fazer o processo errado. Então eu estava ajustando muita coisa, coisa acontecendo e tal. Cara, recebendo elogio de gerente de outras lojas. Você tá indo bem, cara, que da hora o trabalho que você tá fazendo. O que que aconteceu? Nesse momento, eu estava vivendo um tempo muito bom. Eu vi o meu chefe entrando na loja. Na hora que eu vi ele entrando na loja, o Espírito Santo falou comigo: você vai ser desligado hoje. E eu senti paz. Que doideira! Eu vou ser desligado e sentir paz. E aí ele foi, entrou na loja. Mas vem aqui comigo no RH. Eu fui lá e eu sorrindo, porque eu já sabia. E aí ele foi e falou pra mim, cara, você vai ser desligado hoje, tal, a gente queria agradecer o trabalho. Cara, eu falei, mano, obrigado. E ele não entendeu nada. E eu falei pra ele, cara, obrigado, tal, foi muito bom. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá tudo bem? Eu falei, tá. Aí ele, cara, é diferente. Eu falei, não, é que eu já sabia que eu ia ser desligado. E ele olhou assim, tipo, como você sabia disso? Quem contou? Como vazou essa informação? Eu falei, mas fique em paz, cara, tá tudo bem. E ele foi me desligou e eu saí do Rodão feliz, porque o Espírito Santo já tinha tratado comigo. Então aquele tempo ali acabou não porque o homem se determinou a me desligar, mas porque o Espírito Santo viu que já não era mais meu tempo. Então, até nisso o Espírito Santo me conduziu. Então, o que eu quero falar pra você? O Espírito Santo, quando você sacrifica em algo, ele vai te direcionar em prol de algo, de manifestar o amor de Deus no lugar. Ele vai falar com você. E nesse processo, não pense você que eu era o cara maduro. Eu não era maduro, mas eu tinha um propósito, alcançar aquela vida. Eu conversava com o pastor Edson, conversava com o pastor Vinícius, procurei influências que me trazessem para perto, para o centro disso, para me proteger desses pensamentos. Então, eu queria muito amar essa pessoa, queria muito cuidar dela. Então, com a influência do meu pastor, de pessoas que eu considero, me fez alcançar esse lugar. Então, você precisa entender que todo sacrifício que você fizer vai produzir um peso de glória. E você precisa ter isso. E isso eu estou falando na área profissional para te dar um embasamento sobre isso. E porque quando o que você precisa entender é que você precisa ter um foco, um propósito para se sacrificar. Você precisa ter isso. Porque se você não criar esse ambiente na sua mente, racionalmente, para se sacrificar em prol de algo para Deus, você vai perder o processo. Porque você vai só achar peso e só vai reclamar. Então você não pode fazer isso. O que você precisa ver é que, se eu fizer isso, qual o propósito de trás? E sondar o Espírito Santo para que ele te instrua nisso, nesse caminho, nessa trajetória.
porque senão você só vai achar coisa ruim. E olha o que está escrito em Colossenses 3:23. Em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Pensa, tudo que eu fiz ali foi o quê? Para manifestar o amor de Deus. Então, esse sacrifício eu fiz pensando no Senhor. Então, não fiz somente pensando no, só vou ajudar essa mulher. Não, eu queria manifestar o amor de Deus. Quando eu manifesto o amor de Deus, eu estou glorificando o nome dele, exaltando o nome dele através das minhas atitudes. Então, eu Wesley, preciso ter isso na minha mente. Olha esse daqui também, ó. Em Mateus 5, 11, 12, olha o que fala. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriardes e perseguirem, porque é grande o vosso galardão no céu. Eu tenho que ter um propósito por detrás disso. Se eu não tiver um propósito, eu vou perder a bênção no caminho desse sacrifício. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Então isso também foi o princípio que eu utilizei para poder alcançar este lugar. Deixa eu ver aqui. Beleza, agora como? Wesley, como eu me faço um sacrifício vivo, racional e santo a Deus? Em João 17 diz, renovando a mente, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vai se santificar na verdade. Quando você lê a palavra, estuda a palavra, você vai ter que pensar, cara, não tem como pensar. E quando você raciocina, quando a palavra rumina a palavra, isso te dá ferramentas para que você possa viver algo novo no Senhor. Então, esse sacrifício precisa envolver um propósito para que você não perca esse trajeto. Orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, isso fortalece você interiormente. Então, isso também vai te transformar a sua mente e vai fazer com que você tenha atitudes correspondentes àquele propósito que você está querendo alcançar. Opa. Beleza. Certo. Praticando obediência diárias, mesmo sem reconhecimento imediato. Isso também você precisa entender, que nessas áreas você vai precisar fazer isso. Agora vamos lá. Agora eu vou entrar nesse ponto de como se sacrificar. Quando você vai para o seu quarto, ora a Deus em secreto, você precisa entender que isso vai trazer um sacrifício, mas agora não mais para o mundo, não com o propósito de alcançar alguém, mas agora com o propósito de alcançar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus na sua vida. Quando você vai para o quarto orar em secreto, Mateus 6,6 diz, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e teu pai, que te vê no oculto, no secreto, te recompensará na frente dos homens. Olha isso que forte. Quando você faz algo sem ter uma questão de expor para fora alguma coisa, alguma atitude, alguma conduta sua, quando você faz isso ocultamente, só você e Deus, isso promove um peso de glória também, porque Deus vai se manifestar para você. Né? A palavra de Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração envolve uma entrega, uma busca, uma intenção contínua, uma intenção focada. Isso faz com que você alcance também essa presença de Deus, que é tomado à força. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força. Você tem que querer aquilo. E querer envolve racionalidade. Você só quer algo quando você raciocina a respeito daquilo. Isso promove no seu corpo ações. Entende? Então você precisa colocar um propósito de Deus, de querer buscar racionalmente. Então quando você vai para o seu quarto e tem uma atitude de se sacrificar ali, você tem a sua mente junto daquilo. Porque você está fazendo aquilo não é uma forma automática. Toda vez que você vai para o seu secreto orar a Deus, não tem como você ir de forma automática, natural, tranquila. Você vai raciocinar aquilo. E sua carne, ela vai vir junto. O seu espírito, ele vai vir junto. E a sua racionalidade, ela vai vir junto.
Entende? A sua alma, o desejo, ou prazeres, vai vir tudo junto no secreto. E quando você está sozinho, é quando ninguém mais vê você, é ali que você encontra o seu verdadeiro eu. E quando você encontra esse verdadeiro eu, você tem lutas contra você mesmo. Em que sentido? Pega seu celular, desliga ele, entra no seu quarto, começa a ter o propósito de orar. Logo você vai descobrir que você está com sede, você está com vontade de ir no banheiro, você está com vontade de um monte de coisa, porque a sua carne ela vai querer arrancar você desse lugar. Só que quando você se compromete a estar ali com um propósito, racionalmente pensando, Senhor, eu quero estar, mas cara, eu quero sair daqui, eu tô cansado. Não, mas eu quero estar aqui, eu te amo. Você vai ter uma luta interna constante. E isso envolve sacrifício, você ser determinado. E você precisa se entregar de uma maneira onde você vai ter que ter estratégia até pra enganar a sua carne, no sentido assim, tipo, cara, eu vou pra lá, vou ficar uma hora e depois vou comer alguma coisa. Você vai criar várias coisas, vai me surgir várias coisas. Eu me lembro que logo quando eu entrei na igreja, eu não sabia como fazer. Se entregar nesse secreto. E aí o que eu fazia? Eu entrava no quarto, começava a orar. Cara, parecia que eu tinha orado 3 horas. Aí eu olhava no relógio 5 minutos. Falava, Senhor, cara, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nisso. E eu não sabia mais o que falar. Porque né, até então eu não tinha aquela prática de oração em línguas. Então eu entrei no meu quarto e eu ficava falando com o Senhor, tentando entrar nesse lugar de secreto realmente. E aí foi quando surgiu esse versículo de Mateus 6,6. Tomar um cafezinho, peraí. E Deus falou comigo a respeito disso. Quando o secreto para você é prazeroso, a glória lá fora é maior. Porque você vai ter mais tempo de empenho e mais tempo de entrega. Eu confesso para você que o secreto para mim, quando eu vou orar, ter esse tempo de entrega, nunca foi um tempo tão fácil de fluir. A não ser quando havia a manifestação da presença. Quando tem a manifestação da presença, aí você fica 4 horas lá no secreto. Mas até você entrar com a carne e tudo, e acontecer a manifestação da presença, você vai exigir de você um tempo de qualidade de sacrifício. Então, no começo, eu começava a orar e não sentia nada. Cara, às vezes dava sono. Só que eu falava pro Senhor, Senhor, hoje eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu quero te ver. Aí eu ficava da meia-noite até as 3. Aí depois eu percebi que ficar da meia-noite até as 3 me atrapalhava no sono e no trabalho. E eu falei, Senhor, tive outra estratégia. Vou começar a acordar 3 horas da manhã, porque eu durmo um período, acordo 3 horas da manhã, e eu vou orar e vou ficar até a hora de trabalhar. E aí eu comecei. Acordava 3 horas da manhã e começava a orar. Começava, tentava orar. E aí eu orava pelo papagaio, pelo periquito, pelo cachorro, pela rua, todo mundo que vinha na cabeça, eu declarava, Deus toca, abençoa, e profetizava na vida dessas pessoas. E chegava um tempo que não tinha mais nada para falar. E eu parei e falei, cara, o Senhor tá vendo isso, mano, que tá difícil, porque Deus conhece meu secreto. Então, porque está difícil, eu sei que o Senhor tá me assistindo. Então, Senhor, como eu não tenho palavras para descrever esse momento, eu vou falar que te amo. E eu comecei a falar, Senhor, eu te amo. Como eu te amo, Pai. Tu és bom, tu és maravilhoso. Comecei a exaltar o nome dele. Tu és grande, Pai. O Senhor cuida, Pai, de todas as coisas. Não tem como não reconhecer a sua presença. E eu quero dizer que eu te amo. E eu quero agradecer pela minha vida. Que o Senhor é importante. Comecei a glorificar o nome dele assim. E quando eu ia ver, já dava 6 horas da manhã. E eu ficava assustado. Falava, cara, como eu orei tudo isso, mano? Como eu cheguei a orar tudo isso, 3 horas assim? E eu comecei a entender que o meu corpo, ele agora estava ali, quando eu ia orar. A minha mente, de tanto forçar a barreira de querer estar, meu corpo começou a vir junto. E agora o horário pra mim agora era um empecilho. Porque eu queria ficar mais tempo, só que agora o tempo era curto. Aquilo começou a ser prazeroso.
porque eu comecei a provar de certas coisas. E uma das coisas que eu provei nesse tempo foi muita manifestação do Espírito sobre cura. Cara, palavra de conhecimento fluía dentro do quarto a respeito de pessoas e eu mandava textos e texto. Foi um dos períodos que eu escrevi muito. Hoje eu escrevo ainda mais ainda, mas naquele tempo eu escrevia muito, porque toda hora eu queria parar para escrever. E eu gostava de estar ali. E na verdade eu gosto de estar. É um lugar único, cara. E aí eu comecei a ter visitações da presença no quarto. Teve uma vez que eu tava orando e agradecendo o Senhor. E na hora que eu balancei as mãos, assim, eu senti algo na minha mão. E eu fiquei meio assustado. Eu falei, cara, que negócio é esse? Eu sentia algo no ar, assim, no meu quarto. E eu passava a mão assim, eu sentia como se fosse uma nuvem, fumaça na minha mão. E eu começava a chorar. E aí teve um momento também que eu estava orando no quarto e eu comecei a sentir choque. Eu pisava no chão, me dava choque no corpo. E eu falava, cara, que negócio é esse? Mas não era a presença manifesta do Espírito Santo ali, de Deus ali. E eu começava a sentir coisas no meu corpo. E até que um dia eu tive, nesse momento de oração, eu orando e agradecendo a Deus e tudo mais. Isso era umas 3, 4 horas da manhã. Eu orando e glorificando a Deus. Veio uma luz muito forte dentro do meu quarto. E na hora que eu abri o olho, eu não estava mais no meu quarto. Cara, eu lembro disso, me dá até um negócio. E naquele momento daquela luz batendo no meu quarto, eu vi um portão muito grande. Era muito grande. A cor do portão era uma cor pérola, era uma cor diferente. Mas era um portão muito gigantesco. E aquela porta se abriu. Aquele portão se abriu e eu vi um pasto gigantesco, verde, mas não era um verde, não era uma cor de verde normal, era muito bonito a cor, era muito lindo. E eu não sabia como me portar naquela visão, naquele ambiente. Eu sentia uma paz, assim, não era paz, não sei explicar, era uma alegria, uma euforia. Eu não sabia o que falar para o Senhor e eu ficava, Senhor, me perdoa, sei lá, não sei o que falar, mas eu te amo. Cara, o que eu tô vendo? E eu via tronos e uma luz, um trono no centro, assim, tinha um trono muito grande. Mas eu via que tava muito longe, mas dava pra ver que era gigantesco. E tinha uma luz que clareava todo aquele pasto. E eu comecei a chorar ali, sabe, meu corpo eu sentia um sentimento diferente, uma paz, uma alegria. E aquele sentimento eu nunca tinha sentido antes. E cara, que momento maravilhoso. E na hora que eu me dei por conta que eu voltei, gente, eu tava debaixo da cama, chorando muito, uma poça de lágrima, com baba, sei lá o que tinha ali. Mas aquilo aconteceu comigo e me marcou. Porque o sacrifício, o propósito de buscar a Deus, em querer manifestar a presença dele, vai exigir de você uma determinação que vai mexer com a sua carne. E você precisa entender que esses sacrifícios são essenciais para que você desenvolva a sua identidade, para você se definir em Deus, para você ter uma constância e também para você provar dessas experiências espirituais que vai edificar sua fé e vai fazer com que você fique firme no Senhor. Sabe, esse sacrifício você precisa entender que é importante você ir pro secreto, sabe? A leitura da palavra. Ah, Wesley, eu não entendo nada. Cara, cria um método. Procura no Google. No Google tem meios de ler a palavra de uma forma constante. Eles têm plano de estudo. Você acha muito fácil, jovem. Você acha muito fácil isso. Sabe, às vezes você perde tempo em redes sociais, em tanta coisa. Faz um sacrifício pro Senhor.
Qual foi a última vez que você ficou sem internet? Qual foi a última vez que você ficou sem redes sociais? Qual foi a última vez que você desinstalou esses negócios aí? E colocou um propósito de ficar pelo menos um mês buscando ao Senhor. Sabe, Deus ama isso, Deus está vendo isso, Deus espera isso de você. Espera que você crie um plano, um planejamento de entrega, de busca, de consagração. Você precisa ter esse tempo. Isso vai elevar a sua fé, isso vai elevar a identidade de Cristo dentro de você, isso vai te colocar em determinados lugares. Porque sem. Às vezes a gente quer provar da glória. O que é a glória? É provar de algo, de uma satisfação maior. Só que não quer fazer nada. Não, você precisa entender que você foi comprado por um bom preço, você é filho de Deus, tem coisas que vai fluir na sua vida porque tá na palavra. Só que esse nível de relacionamento com Deus vai exigir de você sacrifício. Um nível maior, uma experiência maior, tocar em uma profundidade maior em Deus, essa experiência de ter visões, de curar, vai exigir de você esse sacrifício. Na verdade, eu falei uma coisa que eu quero até explicar para você. Você sabia que para fluir no dom do Espírito Santo, para curar pessoas, para fazer essas coisas, já são coisas assim que você nem precisa fazer muita coisa, porque se você tiver o dom já era. Sabia? Você pode tocar milhões de pessoas. Você pode fazer algo desse tipo, mas isso não quer dizer que você está tendo como posso assim, um avanço ministerial. Isso não quer dizer que você está sendo excelente no seu ministério. Você sabia disso? Porque naquele dia, Apocalipse fala, aquele dia, muitos chegarão a mim e vai falar para mim, o Senhor, mas eu expulsei demônio, curei enfermos, converti pessoas e tudo mais, salvei todo mundo. Aí, Senhor, ajudei todo mundo e Deus vai falar, apartai de mim que eu não te conheço. Ou seja, essa manifestação dos dons, de curar e tudo mais, não vai determinar, não determina se você tem um ministério excelente. Agora, o maior ministério que você tem de excelência é o secreto, é esse tipo de sacrifício, onde você se entrega. E quando você faz isso, a glória vem. E quando a glória vem, já era, meu irmão. Quando a glória vem, a presença de Deus vem, já era. Porque o seu maior ministério é ser conhecido. A palavra fala aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você precisa converter a sua alma. E como você converte a sua alma? Estando neste lugar onde seu desejo, onde sua vontade, ela não tem voz. Sabe? Onde os seus achismos, o seu emocional, lá neste lugar do secreto, ela não tem voz. Porque quem manda ali é o Espírito. E você converte sua alma. Você converte seus pensamentos, você muda a rota. Então eu quero te chamar a atenção para isso, sabe? Chamar a sua atenção para que você busque a Deus nesse nível de entrega, para que você possa provar de uma glória maior. Você precisa, jovem, se sacrificar nisso. Você precisa criar oportunidades para isso acontecer. Você precisa se determinar a falar, eu vou ficar uma semana orando, acordando em determinado horário, ou pode ser de dia, pode ser de noite. Eu gostava de fazer à noite porque é um lugar, é um momento onde minha mente não responde, onde não tem nada que me rouba, onde não tem internet que me para. Eu gostava desse horário porque é um lugar onde é o silêncio que eu precisava, sabe? Então você precisa criar esse lugar, esse ambiente de secreto e se determinar a ficar lá, porque isso vai promover, vai edificar você em muitas áreas, sabe? Então eu quero realmente chamar sua atenção para isso. Não permita que você não tenha esse tempo, sabe? Promova realmente esse lugar de adoração, esse lugar de edificação, porque isso vai promover em você perseverança. Pode ter certeza que quando você começar a sacrificar a sua carne neste lugar, você vai começar a ter direcionamentos para muita coisa, sabe? Eu me lembro que quando eu estava nesse lugar e eu não sentia nada, eu falava para mim mesmo, eu vou ficar aqui, não importa o que eu pense, não importa o que eu ache. Eu vou ficar aqui até ver a presença, até ver a glória, até ver a instrução do Espírito, até ouvir sua voz. E cara, esse tempo aconteceu muita coisa comigo. E até hoje acontece, sabe? Às vezes eu e a Larissa precisa de uma orientação de alguma coisa, eu vou pro secreto, cara. Vou pro secreto porque eu sei que é naquele lugar que eu obtenho resposta, é aquele lugar que eu obtenho o cuidado do Senhor. E eu preciso estar nesse lugar. Então, eu já sei o caminho e você precisa descobrir esse caminho. Você precisa se determinar a estar nesse caminho, porque isso vai promover em você um amadurecimento espiritual muito grande,
sabe? Às vezes você não sabe se controlar emocionalmente, você tem medo do futuro, você tem medo de pessoas ou de circunstância. Às vezes só o seu lar não tá tão bom, sabe? O relacionamento com seu pai, com sua mãe não tá legal. Cara, neste lugar tudo é transformado, porque você começa a amadurecer o seu espírito, a amadurecer a sua alma, a amadurecer sua mente. E aí você começa a provar do favor do Senhor em determinadas áreas, sabe? Pra você saber, teve um período que eu fumava narguilé. Eu era viciado nisso aí, eu não era da Igreja Verbo da Vida, eu era um cristão meia boca. E não tinha essas instruções. E eu fumava bastante narguilé, era muito viciado nisso. E bebida também, bebia muito. Então, eram práticas que eu tinha que pra mim eu achava, Deus não tem nada a ver com isso. E fui pro meu quarto e começava a orar, Senhor. E orava e fumava narguilé. E, cara, eu sabia que estava errado. Você sabe que está errado, isso não é normal. Só que eu não conseguia largar aquilo. E uma vez, nesse momento de oração, orando, o Espírito Santo falou comigo. Falou, você sabia que quando você está em Cristo, você é nova criatura e você é livre, o pecado não tem mais domínio sobre você? E eu parei e falei, sim. E aí veio uma reflexão, você já viu algum ladrão ou algum bandido, depois de ter cumprido pena, sair da cadeia? Ah, me solta que eu já cumpri, me solta. Não, ele sai pela porta da frente, sem ninguém segurando ele. Ele sai livre, porque ele pagou um preço. Eu falei sim, ele falou, então, o preço já foi pago. Você não precisa sair disso de uma forma que vai te causar, tipo, nossa, tô lutando. Não, você vai sair livre. E eu olhei para aquilo e falei, nossa Senhor, que forte, né? Falei, amém, Senhor, eu creio que eu vou sair desse jeito. E aí aconteceu que no outro dia, isso foi em agosto de 2017, no outro dia, eu tava com as minhas irmãs falaram, vamos fumar narguilé. E eu olhei para aquilo e falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Minhas irmãs começou a dar risada. Ah, cara, você sempre fala isso, você sempre fala isso. Só que naquele dia o Espírito Santo tinha falado comigo já. E aconteceu que depois desse dia, nunca mais eu pus narguilé na boca ou fumar narguilé. Sabe, eu sou livre. E realmente foi desse jeito. Com a bebida a mesma coisa. Não tenho prazer em beber, não tenho nem vontade disso. Porque o estar na presença do Senhor, o estar no secreto, me promoveu um peso de glória. Qual é a glória que eu obtive nesse secreto? Largar tudo aquilo que era visto, tudo aquilo que era errado. E quando você se determina a estar nesse lugar, Deus ele vai te dar instruções, cara, para você fugir do pecado, fugir daquilo de imoralidade, fugir de relacionamento tóxico, fugir de músicas mundanas, porque tem crente ainda que ouve, sabe? Vai fugir, você vai parar de falar palavrão, vai parar de ser ignorante com a mãe, ignorante com os irmãos, vai parar de ter um relacionamento zoado, vai parar de pornografia, você vai largar tudo isso daí quando você decide estar nesse lugar de secreto. Isso vai promover um peso de glória. Todo sacrifício promove peso de glória, você precisa ter isso na sua cabeça. Então, eu quero convidar você a realmente começar a ter essas práticas espirituais, entrar mais profundo em Deus, se determinar a estar lá. E eu sei que Deus vai conduzir você para um bom caminho. Cara, flui muito aqui. Eu sei que vai ser um grande bênção quando você começar a se determinar a estar neste lugar. E eu quero orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos ouve. E eu sei, Pai, que quando entrarmos cada vez mais na sua presença, Pai, nos sacrificar, Pai, promover esses momentos de culto, eu sei que o Senhor vai, Senhor, também trazer um peso de glória para transformar nossa vida, transformar nossos pensamentos, transformar nossas atitudes e fazer com que nós seja moldado, Pai, no caráter de Cristo, com atitudes, com pensamentos, com ações. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque os jovens Blessed, eles são fortes e eles vão avançar para o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Eu sei que cada um deles, Pai, vão adquirir a maturidade que precisam adquirir.
Eu sei que todo vício, toda mentira, toda falsidade, todo engano vai cair por terra, Pai, quando eles entrarem mais fundo neste lugar. E a sua presença vai se manifestar, Senhor. E eu creio, Pai, que essa palavra realmente veio para nos alinhar, Pai, nos colocar ainda mais perto do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, tenha um dia abençoado. Tchau, tchau, gente.